Olá, essa é a 7ª aula do curso de Algoritmos de Estrutura de Dados do NES e hoje a gente vai falar sobre algoritmos aleatorizados. Vamos começar com um problema que eu vou chamar de problema da contratação. Então, o que é que consiste o problema da contratação? Digamos que você está querendo substituir seu auxiliar de escritório, eventualmente não está trabalhando bem, você precisa contratar alguém no lugar dele. E você decide usar uma agência de empregos para contratar esse novo assistente, tá? Então a agência lhe envia um candidato por dia e você entrevista esse candidato e depois da entrevista você deve decidir imediatamente se você vai contratar ele ou não, tá? Se você decidir pela contratação, você demite o seu atual assistente naquele dia, tá? Demite o atual assistente naquele dia. Mesmo que você tenha contratado ele no dia anterior, tá? Então, na hora que você entrevista o candidato, isso gera um custo CI para você, que você vai pagar à agência, tá? E na hora que você contrata o candidato, tá? O custo para contratar é CH. Isso inclui todos os custos para demitir o atual, por aí vai. E vamos assumir que CH, o custo de contratar o candidato novo, ele é bem maior do que o custo de entrevistar um candidato qualquer, tá? Então você está sempre comprometido a contratar o melhor candidato que você viu até o momento. Então, se eventualmente chegar alguém que é melhor que todos os anteriores, melhor que você, que é melhor que o candidato, que é melhor que o seu assistente atual, você contrata essa pessoa que chegou, tá? Então a pergunta é quanto custa usar essa estratégia para contratações, tá? Então novamente, você vai recebendo candidatos um por dia, você vai ter um certo número N de candidatos que você vai entrevistar. Então na medida que você recebe o candidato, você paga uma taxa de entrevista, que eu vou chamar de CI. Quando você decide contratá-lo porque ele é melhor do que o seu candidato atual, você paga uma taxa de contratação CH. Então o algoritmo que a gente está usando aqui para decidir quem você vai contratar é esse algoritmo. Você começa com um certo candidato que eu vou chamar de candidato 0, que é um candidato fake, só para inicializar essa variável que a gente está chamando de best, né? Então, e aí você executa um loop for com o contador variando de 1 até n. E para cada dia, você entrevista o candidato que está chegando naquele dia I, vamos chamar de candidato I. Se o candidato I for melhor do que o candidato atual, que é o que está contratado naquele momento, aí você atualiza o best para I, ou seja, o candidato I vai ser contratado, tá? Você contrata o candidato I e repete o loop, atualiza o contador para mais unidade e segue, tá? No final você vai ficar com o melhor, você vai ter contratado o melhor candidato, tá? E vai ter executado um certo número de contratações e N entrevistas. Então, no pior caso desse algoritmo, né, a gente contrata todos os N candidatos. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando eles vierem numa ordem crescente. Cada candidato é melhor do que todos os anteriores, ou seja, cada momento o candidato que chega é melhor do que os anteriores. Então, nesse caso, que é o pior caso, né, o custo desse algoritmo é N vezes CI, que é o custo de entrevista, mais N vezes CH, tá? Como CH é bem maior que CI, o custo do algoritmo é O grande de N vezes CH, tá? Note que o significado da palavra custo aqui é diferente do que a gente vem usando até agora. Eu não estou falando de custo computacional no sentido de número de operações. Eu estou falando de custo realmente financeiro para executar esse algoritmo, assumindo que eu estou pagando essas taxas, CI e CH, tá? Então é outro significado para a palavra custo. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte: você está usando a agência e você não tem controle sobre a ordem que esses candidatos aparecem. De repente alguém na agência quer favorecer uma determinada pessoa e vai
enfim, enviar essa pessoa primeiro ou por último, enfim, você não sabe qual a ordem que esses candidatos aparecem. Então, você em princípio poderia assumir que eles vêm numa ordem aleatória, tá? Mas isso aí é uma hipótese forte, porque você não sabe como é que a agência está organizando esses candidatos, como é que eles vão aparecer na agência, tá? Mas no momento, assumindo que eles vêm em ordem aleatória, eu posso ranquear os candidatos com números, tá? Que vai ser um número único no intervalo de 1 até n, tá? Isso significa que eu posso modelar a lista de candidatos considerando permutações dos números de 1 até n, tá? Ou seja, eu tenho n fatorial possíveis permutações desses números, que são as formas que esses candidatos podem vir. Por exemplo, se fossem 3 candidatos, eu poderia receber 1, 2, 3, poderia receber 1, 3, 2 nessa ordem, e assim por diante, 2, 1, 3, 2, 3, 1 e finalmente 3, 1, 2 e 3, 2, 1, tá? Nesse caso aqui eu faria somente uma contratação, nesse também, nesse aqui eu faria 2 contratações e assim por diante, tá? A pergunta é a seguinte, por exemplo, esse aqui eu faria 3 contratações, nesse aqui 2 contratações, e nesse também 2, tá? Contrataria o 2, depois contrataria o 3. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: assumindo que cada uma dessas permutações é enviada pela agência com a mesma probabilidade, ou seja, assumindo que cada uma dessas permutações vai chegar com probabilidade 1 sobre 3 fatorial, qual é o custo esperado do meu algoritmo, tá? Ou seja, em outras palavras, qual é a esperança sobre essa distribuição de probabilidade? Assumindo essa distribuição uniforme nas entradas, qual é a esperança do custo do algoritmo? Bom, como a gente já afirmou, a gente pode não conhecer essa distribuição de entradas, tá? Então, o que é que a gente pode fazer para evitar eventualmente um viés que a agência está usando, está mandando sempre a mesma entrada, né? A gente pode utilizar a estratégia de randomizar dentro do algoritmo para impor uma certa distribuição nas entradas, tá? Vejam que isso é importante, por quê? Porque, como eu já observei, no pior caso, a gente gasta O de NCH, tá? Então esse é o pior caso. E eu vou mostrar logo em seguida que se as entradas tiverem distribuição uniforme, a gente vai gastar O de C log de N, tá? E isso é muito menor, O de CH log de N, que é muito menor do que O de CH, tá? Então, a estratégia de randomizar as entradas, tá? Vai nos dar, no caso médio, que o custo é O de CH ln de N. Note que ainda pode haver algumas entradas que tem custo NCH, mas na média a esperança desse custo vai ser CH log de N, tá? Então, como é que a gente vai mudar isso? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai receber a lista com todos os N candidatos, lista enviada pela agência. Então a gente recebe a lista com todos os N candidatos antecipadamente, e aí a gente permuta essa lista, ou seja, a gente escolhe aleatoriamente um candidato da lista para entrevistar. A gente sorteia um candidato da lista com igual probabilidade para qualquer candidato, tá? E aí a gente faz a entrevista. Ou seja, a gente assume o controle do processo impondo uma certa ordem aleatória específica. É isso que a gente chama de algoritmo aleatorizado. É um algoritmo que antes era determinístico, mas agora ele
a gente introduz, força uma certa componente aleatória nele. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente torna um algoritmo aleatorizado? Então, o algoritmo, ele é aleatorizado, ele é randomizado, se o seu comportamento for determinado em parte por valores produzidos por um gerador de números aleatórios, tá? Um gerador de números aleatórios, que eu vou denotar por essa expressão random, AB, é uma função que retorna um número inteiro R entre A e B, tá? E que cada um dos valores de A até B de R é igualmente provável. Bom, não faz tanto sentido falar de valores igualmente prováveis, porque essa função random, ela não é... Já que eu tenho que introduzir uma regra no computador para executá-la, ela não é totalmente aleatória, tá? Então, na prática, random é implementado por um gerador de números pseudo-aleatórios. Então, na prática, o gerador de números aleatórios, ele não é aleatório, ele é um método determinístico que retorna uma sequência de números que parecem aleatórios, tá? E que se comportam como se fossem uma sequência aleatória, ou seja, eles têm estatísticas semelhantes a uma sequência aleatória, tá? Então isso é um assunto que foge do escopo desse curso. A gente vai assumir aqui que essa função mágica random, ela retorna números entre A e B, todos com igual probabilidade, tá? 1 sobre B. Então, vamos agora apresentar o pseudocódigo do algoritmo de contratação aleatorizado, tá? Como é que a gente faz para aleatorizar o algoritmo de contratação? Primeiro, a gente permuta aleatoriamente os candidatos, a gente recebe a lista e permuta ela aleatoriamente, e depois a gente executa o algoritmo de contratação, tá? Então, uma das coisas que a gente quer provar é que o custo desse algoritmo é o custo de contratação vezes ln de n, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma: a gente conta, né, quantas contratações a gente faz ao longo de uma lista típica, né? Então é isso que a gente vai detalhar a partir de agora. Então, para poder fazer essa prova, para poder provar que o custo do algoritmo, custo esperado do algoritmo de contratação aleatória é ln O de ln CDH, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai retomar a definição de variável aleatória que a gente já introduziu no curso de probabilidade do ano passado, tá? Então, o que é uma variável aleatória indicadora? Uma variável aleatória indicadora é uma função que eu vou chamar de x de A, tá? Uma variável aleatória indicadora de um evento, né? Ou seja, de um subconjunto A, é uma função xa, tá? Que é definida da seguinte forma: ela é 1 se A ocorre e ela é 0 se A não ocorre, tá? Ou seja, x de A está definida no espaço amostral e assume valores no conjunto 0, 1. X de A de x é igual a 1 se x pertence a A e 0 se x não pertence a A. Bom, vamos calcular a esperança da função indicadora, tá? Então, para calcular a esperança da função indicadora é muito simples, basta usar a definição de esperança, né? O que é a esperança de uma variável aleatória x? É o somatório dos valores, o somatório de k vezes a probabilidade de x ser igual a k, onde a gente soma sobre todos os valores possíveis da variável aleatória x, tá? Bem, dado um evento A, x de A só tem dois valores, 0 e 1, tá? Então, quando x de A é 1, né, o conjunto x de A igual a 1,
corresponde exatamente ao conjunto A. E o conjunto x de A igual a 0 corresponde ao complementar de A. Estou denotando aqui por A barra. Então a esperança de x de A é 1 vezes a probabilidade de A mais 0 vezes a probabilidade do complementar, ou seja, é a probabilidade de A. Isso pela definição de valor esperado da variável aleatória x de A. Muito bem. Exemplo simples. Vamos pegar o espaço amostral, né? Aqui o meu ômega é cara e coroa. Probabilidade de cara é igual a probabilidade de coroa é igual ao meio. E a gente define a variável aleatória x de A, x de H, que é simplesmente a variável aleatória que conta o número de caras em um lançamento, tá? Ora, como a probabilidade de sair uma cara é igual a 1 meio, a gente tem que a esperança de x de H é igual a probabilidade de x de H ser igual a H, que é igual a 1 meio, tá? Muito bem, agora a gente pode usar esse fato para calcular coisas mais complexas. Agora eu vou considerar a variável aleatória que conta o número de caras em n lançamentos, tá? Então eu tenho n lançamentos e eu quero contar o número de caras. Bom, meu espaço amostral aqui pode ser modelado como o conjunto das sequências x1, x2, xn, onde xi ou é cara ou é coroa, head ou tail, tá? E a probabilidade de cada um dessas sequências é 1 meio elevado a n, tá? Note que se eu usar essa fórmula aqui para calcular o número a esperança de x, né? Quem é x? X é a variável aleatória que conta o número de caras em n lançamentos. O que é que eu precisava fazer? Eu preciso calcular a probabilidade de sair exatamente k caras, tá? Vamos fazer isso. A gente já fez isso no curso de probabilidade. Vamos fazer isso aqui de novo, né? Então, se eu quero calcular a esperança de x, pela definição primeiro, isso aqui é k, probabilidade de x ser igual a k. K variando de 0 até n, porque pode sair 0 caras até n caras. Veja, então aqui a probabilidade de x ser igual a k. Isso aqui é o que? Eu tenho n lançamentos, tá? Eu tenho que contar todas as sequências x1, x2, xn, então aqui tem exatamente k caras. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher k lugares. Por exemplo, se k for 3, eu escolho 3 lugares aqui, tá? Entre os n possíveis, tá? Então, a probabilidade de x ser igual a k vai ser o seguinte, vai ser o número total de possibilidades, que é 2 elevado a n, né? Meu espaço amostral tem 2 elevado a n possibilidades, a parte de baixo. E em cima eu vou colocar todas as possibilidades que tem exatamente k caras. Tá? Que é o que? Que é n escolhe k, tá? Ou seja, essa expressão aqui embaixo vira o que? Vira esperança de x igual ao somatório de k 1 meio elevado a k n escolhe k, com k variando de 0 até n, tá? Mas isso aqui é quanto? Note que isso aqui é uma conta que não é trivial de ser feita, né? Tem que fazer aí uma expansão, cancelar termos, ajustar aqui, ajustar acolá. Dá para fazer, mas a gente não vai fazer desse jeito, porque dá trabalho. E a gente tem um jeito muito mais simples de fazer isso, tá? O jeito mais simples e bastante útil é o seguinte. Eu vou escrever x agora como uma soma de n variáveis aleatórias. x1, x2, até xn. Onde xi é a variável aleatória que conta xi é igual a 1 se o termo xi, vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui. Então, xi de x é igual a 1 se xi é igual a cara, tá?
Lembrando que X é uma sequência, X1, X2, são N lançamentos, né? Esse é o resultado do experimento. E é zero se XI não é cara, ou seja, é coroa, tá? Note que a esperança de cada XI individualmente, tá? Pelo caso anterior, é a probabilidade de XI ser igual a 1, né? Que corresponde a 1 meio. Que a chance de no 10º lançamento sair uma cara é exatamente 1 meio, tá? Consequentemente, a esperança de X, que é igual à esperança dessa soma, é igual ao somatório dessas esperanças. Cada um é 1 meio, então isso aqui é N vezes 1 meio, tá? N sobre 2. Ok. Nota que esse método é muito mais simples que o método anterior, né? Eu não tenho que fazer nenhuma soma complicada como essa. Simplesmente eu calculo a esperança como uma soma de esperanças, ok? Bom, isso está descrito aqui nesse slide, a mesma descrição anterior. E isso a gente chama de linearidade, tá? Linearidade da esperança. É uma ferramenta muito útil para calcular a esperança de uma variável aleatória. Então, às vezes, quando eu consigo escrever a variável aleatória como soma de variáveis aleatórias mais simples, eu consigo calcular a esperança como a soma das esperanças. Tá. Então, isso aí tá descrito aí. Vamos voltar pro problema de contratação. Não está descrito não. Isso é o problema de contratação de novo. Vamos lá. Então, voltando pro problema de contratação, eu quero calcular agora a esperança de X, tá? Onde X é a variável aleatória que conta o número de contratações que eu vou fazer, tá? Ou seja, eu vou considerar meu espaço amostral. Meu espaço amostral é um conjunto de sequências x1, x2, xn, tá? Permutações do meu conjunto de candidatos. Então eu vou denotar o conjunto de candidatos de 1 até n, tá? E x1, x2, xn é uma permutação dele. Ou seja, ômega tem exatamente n fatorial elementos, cada um com probabilidade de 1 sobre n fatorial, tá? É isso que significa suponha que os candidatos cheguem em ordem aleatória, ou seja, suponha que cada ordenação dos candidatos que chega tem a mesma probabilidade de 1 sobre n fatorial, tá? E eu quero calcular a esperança que conta o número de vezes que contratamos um novo assistente. E aí a gente faz o seguinte, olha. Vamos definir variáveis aleatórias indicadoras, x1, x2, xn, onde xi é a característica do candidato I ser contratado, tá? Ou seja, xi é característica de um certo conjunto AI, onde AI é o candidato I, é o conjunto das sequências x1, x2, xn, tal que o xi é maior que todos os anteriores, tá? Eu não vou escrever isso, mas é exatamente o que significa que o candidato I é contratado. Contratado. Significa que xi é maior que todos os anteriores. Veja. Então, naturalmente, o número total de contratações é a soma de x1 mais x2 mais xn, porque o número total é exatamente a soma dessas variáveis aleatórias xi, porque xi é 1 se o i é contratado e é 0 se i não é contratado. Como a gente já observou, a esperança de xi é exatamente a probabilidade de xi ser contratado, então o que a gente precisa? Calcular a probabilidade de xi ser contratado, tá? Quando é que o candidato I é contratado? Ele é contratado se, somente se, ele é melhor que todos os outros candidatos, tá? E qual é a chance dele ser melhor que todos os outros candidatos? Então, vamos assumir que os candidatos chegam na ordem aleatória e eu quero provar que a probabilidade do candidato I ser o melhor
entre os i primeiros é igual a 1 sobre i, tá? Ou seja, vamos fazer isso com mais detalhes. Eu quero provar que se eu considerar as permutações, do conjunto 1, 2, 3, etc. até n, né? Então vou chamar isso de... as permutações desse conjunto eu vou chamar de ômega. Permutações do conjunto, vou chamar de S esse conjunto, tá? Ou seja, a gente sabe que ômega tem exatamente n fatorial elementos, tá? Se eu considerar o conjunto AI das permutações x1, x2, xn do conjunto S, tais que xi é maior que qualquer elemento anterior a ele, ou seja, que o máximo de x1, x2, blá blá blá, xi menos 1, né? Ou seja, xi é o maior elemento até o momento i, então a probabilidade de AI é igual a 1 sobre i. É isso que eu quero provar. Na verdade, o número de elementos de AI, que é o número da probabilidade de AI, que é o número de elementos de AI, dividido por número de elementos de ômega, que é 1 sobre i. Muito bem. Então o que é que eu preciso? Eu preciso contar quantos elementos existem em AI, né? Então eu preciso contar quantos elementos existem aí. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou primeiro escolher, então, primeiro passo, escolha i elementos em S para ficarem nos primeiros i lugares. Vamos chamar esse conjunto, sei lá, de C, tá? Então C é um conjunto de i elementos, A1, A2, bababá, até AI. Esses elementos vão ficar nos primeiros lugares. De quantas formas eu posso fazer isso? Eu posso escolher esses elementos de n escolhe i maneiras, né? Porque eu tenho n elementos em S e vou escolher i. Tudo bem. E agora, né? O que é que eu vou fazer? Uma vez que esses elementos estão escolhidos, A1, A2, AI, eu fixo o maior deles e coloco na posição i, tá? E aí os outros i, então, segunda coisa, fixe o maior e coloque na posição i, tá? O maior vai ser os outros elementos estão livres para ocupar qualquer posição, tá? Então isso significa que eu vou ter, né? Então temos i menos 1 fatorial maneiras de colocar os elementos restantes de C, né? Para formar os i primeiros elementos, ok? E os demais elementos, tá? E os demais elementos eu posso colocar de n menos i fatorial maneiras, tá? Então, passo 4, os demais são colocados de n menos i fatorial modos, tá? Então assim, para cada escolha do C, dos elementos de C, né, eu tenho uma opção para colocar o maior na posição i, eu tenho i menos 1 fatorial maneiras de colocar os i menos 1 primeiros, e tenho n menos i fatorial maneiras de colocar os elementos que vão da posição i mais 1 até n, né?
fazer uma figura aqui. É um esquema, na verdade. Aqui a posição 1, a posição 2, a posição 3 até a posição I menos 1. Aqui a posição I, aqui a posição I mais 1 até a posição N, tá? Então eu escolho os I primeiros elementos, tá? Isso aí tá fixado, eu tô chamando isso de C, né? Esse conjunto C. E aí eu coloco o maior nessa posição aqui, na posição I. Esse aqui o maior vai estar aqui. Os outros I menos 1 eu permuto do jeito que eu quiser aqui. Nas I menos 1 primeiras casas. Então aqui eu tenho I menos 1 fatorial opções para colocar os I menos 1 elementos restantes de C. E aqui eu tenho N menos I fatorial opções para colocar os elementos que não estão em C, tá? Então no total, aqui eu tenho uma opção. Então no total eu tenho esse número de elementos x1, x2, xn que estão no conjunto x1, x2, xn, que estão no conjunto AI, né? Para cada escolha de C. Só que quantas escolhas de C eu tenho, tá? Então logo, como temos n escolhas para o C, né? O número total de elementos de AI, escolhas de C, o número de elementos total de AI vai ser o que? Vai ser N escolhe I, que é o número de opções para o C, e para cada opção de C eu tenho N menos 1 fatorial vezes N menos I fatorial, tá? E aí a probabilidade de AI passa a ser N escolhe I vezes N menos I fatorial vezes I menos 1 fatorial sobre N fatorial, tá? Agora observe o seguinte, que isso aqui é igual a quê, né? Se eu pegar esse número e multiplicar por I em cima e dividir por I embaixo, tá? O que é que eu vou ter? Em cima eu vou obter exatamente N fatorial, tá? Porque o que eu tenho em cima é N fatorial sobre N menos I fatorial vezes N menos I fatorial, e agora junto esses dois faço I fatorial, tá? E embaixo eu obtenho N fatorial vezes I, ou seja, cancela esse com esse, quer dizer, esse com esse aqui e esse com esse outro, e N fatorial morre com N fatorial e sobra 1 sobre I, tá? Como a gente queria, tá bom? Então vamos voltar para o slide anterior. Provamos que a probabilidade de AI, né, ou seja, do candidato I ser o melhor até o momento I. Aliás, o candidato I ser o melhor até agora é exatamente 1 sobre I. Isso, consequentemente, implica que esperança a esperança de xi é 1 sobre I, porque x é uma função característica. Consequentemente, a esperança de x vai ser a soma das esperanças de xi, que é a soma de 1 sobre I para I variando de 1 até N. Na aula anterior, nós discutimos que essa soma ela se aproxima rapidamente, ela é sintoticamente próxima do número ln de n, tá? Consequentemente, a esperança do custo de contratação é O de Cn ln de n, tá? Note que isso é o custo médio, ou seja, a esperança do número de contratações, né? Mas em alguns casos, para alguns valores específicos da entrada, o custo vai ser muito maior, vai ser O de N CH, tá?
Vamos passar para frente, passar para frente, passar para frente. Ok. Vamos falar agora de outro problema, mais um exemplo interessante de algoritmos randomizados, que é o problema de busca não ordenada, tá? O problema é o seguinte: suponha que a gente tenha uma certa função, tá? Que está definida no conjunto dos números de 0 até n-1 e toma valores no conjunto 0, 1, tá? E essa função tem uma propriedade especial que é a seguinte: olha, ela é zero para todos os números, exceto para o número especial que eu vou chamar de x estrela, tá? Então ela é zero para todos os números e para x estrela ela vale 1. Então ela denuncia o x estrela, tá? Por exemplo, aqui nessa figura ela é zero para todos os números até n-1, mas no 12 ela vale 1, tá? Então o que é que você pode fazer? Você pode pegar um número qualquer, pega o 3 e aplica a função f em 3 e descobre se ela é 0 ou é 1, tá? Você só sabe disso. Ela é uma caixa preta onde você coloca um número e recebe a informação se ele é um número especial, nesse caso f dele é 1, ou se ele não é, quando f dele for 0, tá? O nosso objetivo é encontrar o número especial, o x estrela, tá? E claro que a gente quer fazer o menor número possível de consultas à função f, tá? Então, esse aqui é um problema de busca não ordenada, ou seja, a gente tem n números e a gente está buscando um certo número, que é o x estrela, mas a gente não sabe como é que esses números vão aparecer para a gente, tá? Como é que qual tipo de estrutura essa sequência de números tem. Então, o que acontece? Eu quero calcular o número de operações que eu preciso, o número de aplicações da função f. Cada operação vai ser uma aplicação da função f que eu preciso fazer para determinar o x estrela, tá? Então, digamos que você tem um algoritmo determinístico que encontra x estrela consultando f, tá? Então, como você não sabe nada sobre a sequência de entrada do f, o modo que os números estão organizados, não tem muita opção. Você vai ter que consultar todos os elementos até encontrar x estrela, tá? Dependendo do modo que você organiza os números. Você fixa o algoritmo, a maneira que você vai colocar os números. Eu vou colocar primeiro os pares, por exemplo. Eu posso organizar uma situação onde eu vou consultar todos os números, tá, para poder descobrir o x estrela, tá? Então, em geral, esse algoritmo, no pior caso, ele vai requerer ômega de n, tá? E no caso médio ele vai requerer θ de n para aplicações da função f, tá? Só que no caso randomizado a coisa muda de figura, tá? Então, no caso randomizado, a gente pode considerar, né, que as minhas entradas têm distribuição uniforme, primeiro para a coisa fazer sentido. Então vamos considerar que as minhas entradas têm distribuição uniforme. E eu quero calcular o número de consultas até encontrar o x estrela, tá? Então, vamos chamar de xi, a variável aleatória que vale i, se x estrela foi encontrado na consulta i, tá? E 0 caso contrário. E vamos chamar de x a variável aleatória que representa o número de consultas até encontrar x estrela, tá? Bom, é claro que x é a soma de x1, x2 e xn, né? Porque x1 é 1 se foi encontrado na primeira consulta e é 0 se ele não for. x2 é 2 se ele foi encontrado na segunda consulta e é 0 se ele não for, e por aí vai, tá? Observe que a esperança de xi, esse xi aqui é maiúsculo, ok? A esperança de xi é simplesmente a probabilidade de AI vezes i, onde aí o conjunto das entradas x que ocupa a posição i. Isso aqui tá errado, isso aqui é esperança. A probabilidade de AI é só
sem esse termo aqui, tá? Então, a esperança de xi passa a ser I sobre N. Agora sim, tá? De modo que a esperança de x é a soma da esperança de xi, que vai ser 1 sobre n, mais 2 sobre n, até mais n sobre n, que é a soma de 1 até n dividida sobre n. Ou seja, é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, dividido por n, cancela n com n, fica isso aí. Tá? Então, assim, qualquer algoritmo randomizado vai requerer, em média, θ de n consultas. Não é diferente do caso determinístico, tá? Uma coisa muito interessante que ocorre é que existe um novo tipo de computação chamado computação quântica, que resolve esse problema com um custo muito menor, no custo da ordem de raiz de n. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, vamos assistir esse vídeo do canal 3 Blue 1 Brown, que é um vídeo muito interessante.